Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 15º dia da caminhada de oração 2. Hoje é 6 de outubro de 2017, sexta-feira. Que bom, né? Estamos vencendo mais uma semana com a graça do nosso Deus. O título de hoje, do devocional de hoje, é Seja Sua Amiga. Então vamos ler Marcos, capítulo 12, 29 a 31. Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Bom, esse devocional depois de tudo que nós já vivemos aí, 15 dias, né? 15 dias de palavra, 14, né? Hoje vai ser essa palavra diferente. Então, depois de 15 dias ali vivendo tudo isso aí que Deus tem trazido para nós, muitas palavras fortes, muitas palavras nos levando a águas mais profundas, a despertar para algo maior. Daqui a pouco nós estamos quase chegando no meio do propósito, então esse devocional de hoje é para lembrar que o mais importante de tudo, que se nós não amarmos ao Senhor, desenvolvermos um relacionamento com Ele e não amarmos a nós mesmas, não sermos a nossa amiga, a nossa parceira, nós não vamos conseguir aprender nada do que foi falado, nada do que foi ministrado, não só no grupo, mas em tudo que nós recebemos na vida, né? Então eu quero falar um pouquinho hoje disso. O Senhor estava falando dos mandamentos e ele disse que o maior mandamento é esse, né? O maior e o mais importante. Não há outro mandamento maior do que esse, de amar ao Senhor de todo o nosso coração, de amar o próximo como a si mesmo. Mas hoje eu quero focar na palavra como a si mesmo. Muitas vezes nós falamos do próximo, né? Ame o próximo, ame o seu irmão, ame seu marido, seu filho, os irmãos da igreja, os amigos, parente, chefe, mas e nós mesmos, né? E a nós mesmos? A Bíblia fala que a árvore, ela dá o seu fruto, né? Conforme a árvore, conforme a espécie. E também fala que nós tiramos do nosso bom tesouro, né? Aquilo que sai da nossa boca sai do nosso coração, é o que está no nosso coração. Então, se nós não estivermos sendo nossas amigas, nossa parceira, não estiver exercendo isso de amar a nós mesmas em primeiro lugar, nós não vamos conseguir aprender nada. Porque a gente só muda de vida, irmãs, quando nós realmente entendemos a nossa necessidade. Quando nós olhamos para dentro de nós, enxergamos as nossas fraquezas, as nossas debilidades, reconhecemos que precisamos de transformação, ou reconhecemos que um ensinamento é bom e que é aplicável para a nossa vida e que pode nos transformar, pode nos fazer coisas, nos tornarmos melhores. Eu ia falar que pode nos fazer coisas melhores. Não, nós não somos coisas, irmãs, nós somos pessoas preciosas aos olhos do Senhor. Então, se nós não entendemos isso, se nós não amamos a nós mesmos, nós não temos como fazer nada por nós mesmos e muito menos pelos outros, né? Nós, como mulher, como mãe, a gente tem esse coração de abraçar o mundo, né? Nós queremos fazer tudo para todos em especial. Mas o Senhor quer nos levar a entender isso. E por isso que é tão importante o nosso relacionamento com o Senhor. Porque Ele é que sabe tudo que nós precisamos, Ele é que tem toda a palavra de vida que nós precisamos e Ele tem todas as ferramentas que nós precisamos para vencer. Então, a palavra de hoje é isso: busque
em Deus. Talvez você já conheça Deus, talvez você já tenha uma fé muito grande, talvez você já busca, você já tem um momento de oração, você já tem uma base, mas falta ainda amar a si mesmo. Talvez você está muito focada nos outros e não tem cuidado de si mesmo. E aí você não vai estar cumprindo o mandamento que Jesus disse, porque ele disse: amará o teu próximo como a ti mesmo. E o que eu tenho visto nos aconselhamentos, nas conversas, né, com amigas, com pastoras, com todo nível de pessoas, eu tenho visto a nossa dificuldade em nos amar, em cuidar bem de nós, em receber o que Deus quer. Nós muitas vezes temos nos sabotado, né? Parece que no nosso subconsciente nós sabemos que se nós melhorarmos, nós vamos exercer um potencial tão maior, nós vamos ser pessoas tão melhores, e parece que ali a gente até dá uns passinhos, mas de repente não sabe o que que acontece, que a gente regride e a gente nunca vai para frente da maneira que a gente deveria. Parece que nós mesmas nos sabotamos, porque parece que nós colocamos um bloqueio na nossa mente de que nós não podemos ser e nem, e nem exercer todo o potencial que Deus colocou dentro de nós. Porque dentro de cada uma de nós existe os sonhos, existe os desejos de ser uma pessoa melhor, de fazer coisas melhores, maiores, e são tudo plano de Deus para nós, que Ele colocou dentro de nós, né? Às vezes nós olhamos e desejamos ser alguém de uma forma, né? Eu tenho uma profissão diferente, ser uma pessoa que faça algo que vai ser bom para o mundo, para a humanidade, mas aí a gente mesmo se sabota. Às vezes, quando chega a oportunidade na nossa mão, a gente abre mão, né? Eu conheço uma grande missionária e ela tem um potencial muito de Deus, uma profeta do Senhor, e o sonho dela é pregar. Só que ela quase não prega. Mas todas as vezes que ela fala, eu quero pregar, o meu sonho é pregar, mas todas as vezes que ela recebe o convite, ela dá um jeito de sair fora. Ai, mas é porque eu não sou capacitada, mas é porque e se eu não falar bem? E aí ela se sabota. Porque é fazendo o que Deus colocou na nossa mão para fazer, é que nós vamos nos aperfeiçoar, né? E vamos cumprir e liberar o potencial que Ele tem colocado dentro de nós. Eu tenho conversado com mulheres e eu passei por isso. Eu tinha muito esse bloqueio de aprender a receber. Até hoje eu ainda tenho e estou trabalhando sobre isso. Mas eu tenho conversado com mulheres que, de repente, elas se deram tanto para tanta gente, né? Para a família, para os filhos, para o marido, que ela não sabe receber, né? Ela não consegue receber um presente, ela não consegue se dar um presente. Ela não consegue liberar talvez algo para ela mesma. Então, em primeiro lugar, irmãs, nós temos que amar nós mesmas, né? Não vamos entrar na cultura grega de que, né, de idolatrar-se a si mesmo, não é isso, mas é amar a nós mesmos. E é automático que quanto mais nós buscamos a Deus, mais Deus vai encher o nosso coração da presença dele, e como somos imagem e semelhança dele, automaticamente nós vamos começar a nos amar mais, né? E aí, nós amando a nós mesmas, nós vamos poder amar o outro. Porque às vezes nós perseguimos o outro, desejando talvez uma justiça maior na vida do outro, porque nós não temos misericórdia de nós mesmos também. Né? Nós não entendemos as nossas fraquezas, nós não entendemos a nossa debilidade, às vezes nós só culpamos a nós mesmos e julgamos a nós mesmas. Né? Quantas vezes, às vezes, a gente faz alguma coisa errada e vem na mente, às vezes a gente libera aquilo que vem na nossa mente. Ah, mas eu sou burra mesmo, sempre eu faço essas cagadas, né? Sempre eu nunca concluo o que eu começo. Ah, vai ser sempre assim. Então, Deus quer mudar essa história na nossa vida. Seja sua parceira, né? Todos os dias de manhã, quando você acordar,
Fala, vamos lá, amiga. Chama você de amiga. Em primeiro lugar, você é a sua amiga. Essa sim vai ser uma amiga fiel e verdadeira. Depois que você se amar, se cuidar, aí você vai conseguir encontrar outros amigos que vão ser verdadeiros. Porque não tem como a gente amar. Imagina, se eu não aprender a me amar, como que eu vou liberar uma palavra de vida para vocês, né? Como que eu vou liberar uma palavra de vida para as mulheres, para aquelas que estão ao meu redor? Se eu não aprender a me amar, se eu não aprender a entender as minhas debilidades, eu não vou conseguir olhar para outra com um olhar de profundidade, com um olhar de misericórdia. E talvez a gente já faça isso. Não, mas eu já faço isso, irmã. Eu consigo fazer isso. Mas Deus está nos chamando para níveis mais profundos. Ainda tem mais que Ele quer nos ensinar. Então, assim, se ame, doe-se para si mesmo, tá? Eu fico vendo, às vezes, mulheres que são donas de casas, assim, excelente. Isso é maravilhoso, né? É isso que nós estamos buscando. Especialmente as desorganizadas, como eu. Mas às vezes eu fico olhando e falo, por que que a pessoa se mata tanto por causa de uma casa? Por causa de um afazer doméstico, mas ela não consegue se amar de te dar tirar um tempo de dizer, não, agora eu vou deitar um pouco. Agora eu vou descansar um pouco. Eu tenho esse direito. Eu mereço, né? Ou às vezes eu tenho visto mulheres que com os cuidados básicos de beleza, cuidado simples, lavar o rosto, passar um hidratante. Não, eu não tenho tempo, eu não gosto disso. Como que você não tem tempo e não gosta de fazer um gesto de amor por você mesma? Ou às vezes a alimentação. Você sabe que você está acima do peso, você sabe que a saúde não está bem. Como que você não tem tempo de fazer um suco verde, não tem tempo de fazer uma sopa mais saudável, uma alimentação mais saudável? Ai, a vida é muito corrida, irmão. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, do meu marido, do trabalho, não sei o quê, eu não tenho tempo. Onde que está o amor por você mesma? Se nós não estivermos bem e não estivermos alinhadas, como que nós vamos cuidar da nossa família? Aí depois, irmãs, acontece aquilo que a gente vê milhões de mulheres frustradas, que ninguém me valoriza, ninguém vê o meu trabalho, ninguém vê o quanto eu trabalho nessa casa, meus filhos não veem como eu dei a vida por eles, que eu não fiz nada na minha vida só cuidando deles. E eles vão quase falar assim: mas quem falou para você fazer tudo isso? Você fez porque você quis, né? Então, às vezes, nós estamos parecendo que estamos demonstrando tanto amor por outro, parecendo que a gente está dando a nossa vida pelo outro, mas você está violando o mandamento do Senhor, porque se você não amar a si mesmo, como é que você está amando realmente o outro? E aí depois não temos como a gente cobrar do outro. Não tem como você olhar para um marido e dizer: olha como eu acabei, estou envelhecida, de tanto lutar ao seu lado, de tanto ter te ajudado. Ué, por que que você não cuidou de você mesmo primeiro? Poderia ter feito tudo isso, porém, com você em primeiro lugar. E devido ao nosso chamado de mãe, de maternidade, e nosso chamado forte de mãe, de ser mulher, que é tão complexo, o inimigo tem colocado isso, né? Que nós não podemos nos colocar em primeiro lugar. E ele gera esse, é como se nós estivéssemos sendo egoísta. Mas nós não estamos, irmã. Se você começar a colocar você em primeiro lugar, também não estou dizendo aquele primeiro lugar egoísta realmente que existe, né? Aquela mulher que só pensa nela e que se dane o filho, eu não cuido de filho, eu não cuido de casa, eu não cuido de marido, não cuido de ninguém, eu cuido de mim mesmo. Não, não é isso. Porque você não pode violar um mandamento e nem o outro. É um complexo, né? É tudo junto. Ame a Deus, ame você mesmo e você vai amar o próximo. Porque quando você entender que você precisa de cuidados, você vai entender automaticamente que o seu marido precisa de cuidados, que o seu filho precisa de um cuidado. Quando você entender que você precisa de uma alimentação saudável, você também vai estar levando uma alimentação saudável para sua família, não vai ser só para você. Por que você vai ser só egoísta de cuidar só de você, né? Então, o que Deus quer falar conosco hoje é: ame a si mesma. Aprenda a se perdoar, né? A gente fala tanto do perdão pro outro, mas e o perdão para nós? E o perdão quando você não consegue fazer algo? Você vai deixar aquilo na sua mente a vida inteira? Aquela frustração de que você não conseguiu? Não, abra a boca e fale com você mesma.
Ô, querida, amanhã a gente consegue, vamos lá, né? Às vezes você quebrou algum propósito, você quebrou uma dieta, quebrou um jejum, fez alguma coisa errada? Senhor, me ajuda. E fala para você mesmo, amanhã a gente consegue. Não é, vamos deixar para lá, eu sou assim mesmo. Não, vamos vencer juntas. É, outra coisa que eu quero falar rapidinho, duas coisinhas. Primeiro, do seu chamado. Deus quer revelar para você o seu chamado. Por que você foi criada? Para que você foi criada, né? E eu sempre falo, chamado não é necessariamente estar na frente de nada, aparecendo ou fazendo grandes coisas. Já falei isso também que às vezes uma mãe que cuidou de um filho, né? Vamos supor a mãe do Obama, que foi o presidente dos Estados Unidos. Talvez ela nunca apareceu, talvez ela foi uma senhora simples, né? É, olha o que ela gerou. Ela gerou um grande homem, um presidente dos Estados Unidos. Então, às vezes, o chamado dela foi esse, né? Mas a gente tem que entender qual é o nosso chamado. E nós temos que começar a tomar posse do nosso chamado. É, ontem à noite, antes de desligar o computador, eu estava vendo que as pessoas estão mudando as fotos, porque parece que dia 15 de outubro é dia do professor. A minha profissão dos meus sonhos seria professora. Eu amo, né, tá lendo, estudando, mas eu não exerci isso, porque eu saí do Brasil nova também, e me casei nova e não tive essa oportunidade. Mas eu sei que eu sou professora em outras áreas, né? Eu já dei alguns cursos na igreja, já trabalhei em escolinha de criança, enfim. E aí eu coloquei assim, eu vou mudar minha foto também. E vou colocar, né? Eu sou professora, dia 15 de outubro. E eu falei assim, e se as pessoas que me conhecem começarem a perguntar, uai, Rose, você é professora? E aí eu falei, falando comigo mesma, eu vou responder. Sim, eu sou professora. No meu espírito, eu sou professora. Eu só não tenho diploma do mundo, mas eu sou uma professora. Então, tipo assim, assuma o seu chamado. Comece a dizer para você mesmo o que que você é, né? Eu vejo pessoas que não conseguem receber um elogio. Você é uma boa cozinheira e a pessoa te elogia? Imagina, irmã, coisinha assim. Imagina, quase não faço direito. Não se sabota. Ai, obrigada, irmã. Nossa, você gostou do meu bolo? Realmente é a minha especialidade. Não é ser soberba, é você assumir o dom que Deus te deu. E quanto mais você assumir, melhor você vai ser na sua profissão. Então, se te elogiaram, receba o elogio. Seja modesta, sim, obrigado. Mas não fica aquela falsa modéstia, né? Ai, não, imagina, não sou não, boba. Eu sou meia. Não, você é especial, você tem o dom de Deus. E tudo é um equilíbrio. A segunda coisa que eu quero falar, antes, não, deixa eu terminar do chamado. Outra coisa do chamado é o seguinte: ainda que você não esteja exercendo o chamado, se você é, você é. É igual uma criança que nasceu gostando de arte, que é artista, que gosta de colorir. De repente ela não virou uma grande artista que todo mundo conhece, mas ela é uma artista. Pode passar anos, né? Vamos supor que ela desenhou até os 20 anos e agora ela está com 60, nunca mais ela pintou, mas se ela pegar um quadro para pintar, ela pinta. Ela é uma artista. Você não deixa de ser aquilo que Deus te criou para ser, ainda que você não esteja exercendo o seu papel. Você é. E a segunda coisa para nós mulheres, porque nessa semana nós falamos de idade e tudo, eu quero falar algo para as mulheres: se cuidem, se amem, mas não se comparem. Tenta ser a melhor versão de você mesma. Tenta achar o seu estilo, achar o corte de cabelo que você fica bem para você, achar o tipo de roupa. Não tô falando de vaidade, irmã. Não tô falando isso. Sabe, viver em função da vaidade. Mas nós somos seres humanos, nós precisamos disso. Ainda mais nós mulheres, nós precisamos sim de uma roupinha bacana, nós precisamos estar bem, não precisa gastar rios de dinheiro para isso, mas Deus tem prazer de nos dar isso. Ele é pai, e pai gosta de mimar, né? Ainda mais filha, princesa. Você acha que ele não gosta? Eu, pelo menos até hoje, depois que eu aprendi isso, tudo que eu quero, é só pedir pra ele, né? Só falar, pai, eu queria tanto um brinco assim. Eu tive essa experiência também, né? Fui no casamento da minha irmã
E eu queria um brinco bem bacana, assim, mas, gente, Brasil é um horror. Tudo caro pra caramba, né? Misericórdia. Aí eu chego lá e esqueci, porque eu não levei nada daqui, porque eu não sabia como é que ia ser a roupa e tal. E eu falei, Jesus, eu quero. E eu procurei, revirei, rodei, fui em feira, fui em tudo quanto é lugar, umas coisas caras pra caramba, as coisas mais bacanas. Depois eu entrei numa lojinha simplesinha. Custou R$ 6 o brinco. E eu olhei assim, falei, ai, eu senti assim, acho que esse aí vai ficar legal. Gente, ficou tão bacana aquele brinco, eu tô apaixonada com aquele brinco. Então, assim, o Senhor é fiel na nossa vida. Ele tem prazer de te alegrar o teu coração, como com essas simples coisas. Isso é importante para nós mulheres, né? Então, assim, não se compare. Nós vamos envelhecendo, seja a melhor versão de você mesma. Eu tenho visto muitas mulheres que ficam se comparando. Ai, quando eu era jovem. Ou então você tá com 40, tá com 50, 60, se compara com uma mocinha. Nossa, mas é linda, né? Ai, quando eu era assim. Não, querida, se compare com a da sua idade, com a da sua idade, né? Olhe para você e se ame com toda a sua idade, com 30, com 40, com 50, com 60. Existe a melhor versão de nós mesmas em cada fase. Agora, cabe a nós entender isso. Outra coisa também nessa área é quando você vê uma mulher alta, ai, era o que eu queria ser, era o meu sonho. Ou vê um cabelão, ai, eu tenho cabelo curto, ai, era o meu sonho. Não, Deus te criou baixa, então você se ama e baixa. Deus te criou alta, se ama e alta. Ache bonita a outra sim, mas não projeta que ela era o que você queria ser. E eu não, e os dons que Deus te deu, e a maneira que ele te criou. Quando ele nos formou, ele gostou de cada detalhe, ele colocou aquele detalhe. Eu, quando eu era mais nova, como eu era muito magra, é, eu tinha uma boquinha meio avantajada, né? Então, assim, e minha mãe, quando me brigava comigo, ela me chamava de bocuda. E se eu não conhecesse o senhor desde nova, aquilo poderia ter se tornado um trauma. E às vezes eu olhava e falava, gente, essa boca é muito grande, por que eu tenho essa bocona? Graças a Deus hoje eu não tenho mais, né? E depois eu arrependo, falo, ai, bocão é tão bonito, por que que eu não tenho mais? Não tem mais porque eu engordei um pouquinho, né, gente? Então não ficou aquela magreza que eu tinha, então destaca menos a boca. Mas eu comecei na medida que eu fui olhando aqueles detalhes e fui apreciando, sabendo valorizar, entendi que, por exemplo, uma boca grande não é legal você usar um batom muito escuro, porque aí a boca vai ficar maior ainda. Então eu comecei a usar um batom mais claro. E aí você vai se cuidando, vai se valorizando. Hoje eu sou apaixonada com a minha boca. Eu não quero saber se ela é grande, se ela é pequena. Então, assim, se ame, se cuide, seja sua parceira, sabe? Aquilo que vier na sua mão para fazer, faz conforme a tua força. Não se mate por coisa que não vai gerar futuro, sabe, irmã? Às vezes, eu vou falar de casa novamente. Às vezes tem mulher aí se matando, não tem tempo para sair com o marido, né? Porque tá se matando com casa, não tem tempo para brincar com os filhos, porque tá se matando com casa. Nós temos que cuidar da casa, sim, né? É o nosso lugar de santuário de amor e paz, como diz a Dev Titus, mas tem outras coisas mais importantes. Tem outras coisas mais importantes que quando seus filhos saírem, crescerem, vão estar levando memórias. E você não vai ficar só com a casa. Porque de repente, quando eles saem de casa, já casou, já cresceu, já formou, aí você vai vir um arrependimento, né? Por que que eu não cuidei melhor dos meus filhos? Por que que eu não me doei mais? Por que que eu fiquei limpando tanto essa casa? E então, assim, se ame, se cuide, cuide de tudo que Deus te deu, mas com a sabedoria e o discernimento. Então tenha um bom final de semana que já está chegando, tá bom? E vamos firme com a graça de Deus, vencendo. Seja sua parceira, queira crescer, queira melhorar, queira progredir. Se você não quiser, se você não entender a necessidade, sinto muito, nós nunca vamos melhorar. Porque enquanto eu não entendi as minhas necessidades, enquanto eu não entendi que ao melhorar eu vou poder dar o melhor de mim para quem está ao meu redor, eu não consegui romper. Mas o dia que eu entendi, não, quanto mais eu cuidar de mim, caminhando com o Senhor, eu vou poder dar o melhor para quem estiver ao meu redor, aí o Senhor foi me levando a níveis melhores. Tá bom? Tenha um bom dia, que o Senhor nos abençoe.